Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom ter-te ali desse lado, sempre juntos para meditarmos e crescermos no conhecimento de Deus. Continuarmos com o estudo da palavra, hoje em Gálatas, capítulo de número 5, onde o apóstolo Paulo dá uma continuidade daquilo que abordara já nos capítulos anteriores. E nós olhamos que do versículo 1 ao versículo 5, o apóstolo novamente vai introduzir a questão da fé. A fé que anuncia a liberdade com que Cristo nos libertou. O apóstolo chama a atenção para os irmãos Gálatas. Como pode que Cristo, uma vez tendo vos salvado e vos dado a vida de liberdade, vocês novamente querem cair no pecado e cair no caminho da escravidão deste mundo? Por isso, o apóstolo fala novamente do espírito da fé, porque alguns irmãos Gálatas estavam se comportando como se comportavam, caindo nos seus pecados e se dando aos prazeres do mundo, por falta de esperança naquilo que Deus prometera, por falta de consistência naquilo que Deus prometera, por falta de foco e dedicação naquilo que Deus prometera. Por isso, a fé é a melhor forma. Não existe outra maneira de esperar a justiça, a salvação, a manifestação do poder de Deus, senão através da fé. É a fé que nos dá essa determinação de confiarmos no Senhor. É a fé que nos dá essa confiança de dependermos plena e exclusivamente de Deus. Por isso o apóstolo novamente toca na questão da fé. Por isso, meu irmão, guarde a tua fé. Não negocie a tua fé. Não importa o problema, não importa a dificuldade, apega-te à tua fé, porque a fé no Senhor Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. E olhamos então para dentro do aspecto da fé, novamente vai aparecer a circuncisão. Essa circuncisão continua a causar problemas na galáxia. E olhamos para o que o apóstolo diz no versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas depois o mesmo apóstolo vai usar a mesma expressão, mas dando um bocadinho de mais peso. E ele vai dizer o quê? Que estou certo de que nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum. O que vale de facto é sermos novas criaturas. O que o apóstolo está a dizer é o seguinte: nós fomos chamados por Deus e para Deus importa a aceitação ao seu chamado, para Deus importa a fé que podemos manifestar, para Deus importa a dependência que declararmos ter nele. Então, quem é circunciso ou incircunciso não importa. O importante é ser nova criatura. Rico ou pobre não importa. O importante é ser nova criatura. Negro ou branco não importa. O importante é ser nova criatura. Não importa as tuas origens, não importa de onde você descende. Meu irmão, não importam as tuas limitações sociais. Em Cristo o que importa é você ser nova criatura. Ele não escolheu alguns, ele escolheu a todos. Não é a lei que nos comanda, é a graça da liberdade que nos comanda. E é por isso, por causa dessa graça da liberdade, que o apóstolo apela aos irmãos Gálatas a serem vigilantes. Vigilantes por quê? Olha o que o apóstolo introduz no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que o apóstolo está a dizer é: vocês andavam bem, vocês estavam bem orientados e bem dirigidos, mas agora estão desviados. Desviados por quê? Estão desviados porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja,
igreja, vocês começaram a contactar com quem não deviam contactar, vocês começaram a dar ouvidos a conselhos que não deveriam ouvir, e agora vocês estão desviados. As más companhias corrompem os bons costumes. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta que uma pequena informação falsa, um pequeno conhecimento falso, uma falsa declaração entre no meio da igreja, entre na tua mente, vai levedar toda a massa. É o que todos nós já sabemos. Se você colocar todas as batatas podres, boas, no cartucho, na sacola, e junto daquela sacola colocar uma batata podre, é uma questão de tempo até a batata podre apodrecer as outras. Ou seja, são raras as vezes e quase impossível em que as boas conseguem tornar boa a podre, mas é o normal que a podre consiga contaminar as outras. Por quê? Porque a podridão é agressiva, o pecado é agressivo, o pecado é sem reflexão. Por isso é que quando damos espaço à vida de pecado, estamos a nos condenar à perdição, dor e sofrimento, porque Satanás não brinca de ser Satanás, e eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, a não brincar de ser crente. Creia mesmo no Senhor Jesus Cristo, obedeça a palavra do Senhor e apega-te à fé. Por isso é que o apóstolo está a chamar a atenção. Jesus nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião ao pecado, no versículo 13. Então corta qualquer chance que você tiver de dar ocasião ao pecado, corta qualquer chance que você tiver de dar ocasião à maldade. Não aceite isso, não negocie, conserve a tua fé no Senhor Jesus Cristo e que o seu nome através da tua vida seja glorificado. Continuamos a caminhada que nos traz até o versículo 16 e 17, onde o apóstolo está a incentivar os irmãos: andai na luz, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando Paulo está a falar andai, é uma ação pessoal, é uma ação dirigida, intencional, praticada pelo indivíduo. Ou seja, Paulo está a apelar pela responsabilidade de cada um. Andar na verdade é responsabilidade de cada um. Eu, por exemplo, estou a pregar para você a verdade, mas aceitar essa verdade é tua responsabilidade, não é minha. O que o apóstolo está a dizer é: eu não posso parar de vos pregar a verdade, mas eu não posso marcar os passos por vocês, eu não posso tomar as decisões por vocês. Então andem na verdade. Andar com Deus é uma decisão pessoal, andar com Deus é uma decisão individual. Andar com Deus envolve responsabilidade de cada um, abraçar essa chamada, tal como ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É você quem tem de se negar. Tome a sua cruz, é você quem tem de pegar a sua cruz, e siga-me, é você quem tem de seguir, porque a ordem foi liberada, mas a obediência depende de ti. Por isso, olhamos para os versículos 19 e 21, onde o apóstolo vai introduzir as obras da carne, e no 22 o fruto do Espírito. As obras da carne é o que já temos aqui estudado: a idolatria, a feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, invejas. Todos esses sentimentos existem dentro de nós. Todos esses sentimentos nós produzimos sem perceber, porque o homem é inerentemente mau. Desde que o Adão caiu no jardim do Éden, a humanidade perdeu sua essência e caiu. É fácil o homem praticar o mal, é fácil o homem praticar a injustiça. Meu irmão, você tem muita facilidade de ser mau, você tem muita facilidade de ser uma pessoa desprezível, porque isso mora na tua carne. Mas Paulo está a dizer: não deem ouvidos nem ocasião à carne, mas pelo contrário, abracem o fruto do Espírito. O fruto, na verdade, é um só, e o nome desse fruto é fruto do Espírito.
E esse fruto do Espírito, ele tem vários sabores, tem várias guloseimas nesse fruto, tem vários ingredientes nesse fruto. Quais são os ingredientes desse fruto do Espírito? O amor, amar a Deus de todo o teu coração, força e entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não dá para dizer que somos filhos de Deus e cheios do Espírito Santo, senão através do amor. O segundo sabor desse fruto, o segundo ingrediente desse fruto, o gozo. O gozo é a alegria em momentos difíceis, a alegria em momentos bons, a alegria que não depende daquilo que nós queremos, mas a alegria que depende daquilo que Deus nos dá. Ou seja, a nossa alegria não está baseada no quanto Deus pode fazer por nós, ela está baseada em quem Deus é. Por isso o fruto, o sabor, o ingrediente a seguir desse fruto, e muitos consideram frutos do Espírito Santo, não há mal nenhum nisso, então podemos considerar o fruto a seguir é a paz. A paz acompanha esse gozo, a paz acompanha a alegria. Quando os mundanos têm uma situação catastrófica, eles explodem nas emoções. Por quê? Porque eles não têm esperança nenhuma na vida. Para aqueles que não andam na luz, a vida é somente agora, e depois do agora já não existe mais nada. Mas não, nós acreditamos na vida após a morte. Nós acreditamos que a paz que Deus nos dá é uma paz que não se corrompe em meio às circunstâncias, mas é uma paz que permanece firme para sempre. A paz que Deus nos dá, ela não depende se as coisas para o nosso lado estão a correr bem ou mal. A paz que Deus nos dá repousa na promessa que Ele nos fez. E a promessa que Ele nos fez é que Ele estaria conosco em todos os momentos. Quando passássemos pelo fogo, a chama não arderia em nós. Se tivéssemos que passar pelas águas, elas não nos submergiariam. E se tivéssemos que pisar serpentes e escorpiões, nada nos faria mal algum. Por isso temos paz com Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. Temos a nossa mente tranquila, repousando na certeza do que Deus faz e é em nossas vidas. E a seguir a paz, nós temos a longanimidade. A longanimidade é a paciência que o Espírito Santo concede àqueles que são chamados filhos de Deus. Nós precisamos de paciência para aguardar as promessas de Deus. Nós precisamos de paciência para gerir a nossa dinâmica social. Nós precisamos de paciência para nos relacionarmos com o próximo, porque sem paciência você se torna uma pessoa frustrada, sem paciência você se torna uma pessoa ansiosa, sem paciência você se torna uma pessoa deprimente. Por quê? Porque você vai estar cheio de preocupação, quando a Bíblia já alertou: não vos inquieteis por coisa alguma, antes que isso que está vos inquietar seja apresentado diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. Meu irmão, se Deus te prometeu, seja paciente. Se à tua volta tem pessoas que te promovem alguma irritação, pessoas que te tiram do sério, seja paciente, aprenda a gerir as tuas emoções e não seja intolerante com as pessoas. Imagine que se Deus fosse intolerante conosco, nós nem sequer poderíamos estar a falar neste momento. Mas Deus é tão paciente que Ele nos prega a paciência. Seja paciente para confiar e esperar em Deus, seja paciente para lidar com as oportunidades e a dinâmica social, e seja paciente quando tratar com o próximo e as suas fraquezas. Tolere e ajude a superar. Olhamos para a benignidade e para a bondade. A bondade é o ato de fazer o bem, mas a benignidade é a força interior que nos move, é a predisposição que nós temos de fazer o bem. Qualquer ser humano pode praticar a bondade, mas não quer dizer que ele é uma pessoa boa. Por isso é que o fruto que o Espírito nos dá, ele é completo. Ele nos faz fazer o bem, tornando-nos uma pessoa boa. Ou seja, a ação que estamos a praticar, na verdade, é reflexo de
quem nós somos de verdade. Então que o Espírito Santo possa nos ajudar, não só a praticar bons atos, mas a sermos bons, para que os bons atos sejam consequências de quem nós realmente somos. Olhamos para a fé que também caminha aqui com a paz e a alegria, repousar a confiança completa em Deus. E a fé traz um novo elemento aqui, o elemento da gratidão. Quando você tem fé, você é grato, estejam as coisas correndo bem ou não. Quando você tem fé, você sabe glorificar no pouco que Deus te concede. Quando você tem fé, você celebra as pequenas conquistas, porque você sabe que quem é fiel no pouco, Deus lhe coloca no muito. Meu irmão, talvez você não esteja a experimentar dos frutos da fé, porque você está a sentir que Deus te deu muito pouco e que não é motivo para alegria nenhuma. Por favor, seja grato ao Senhor, mostre a fé que você declara no Senhor Jesus Cristo e veja Deus te abençoar. Por isso, terminamos aqui nos frutos com a mansidão e a temperança. E se você olhar bem para os frutos do Espírito Santo, na verdade eles trazem a tônica da inteligência emocional. Temperança é o autodomínio, o autocontrole das nossas emoções, das nossas falas, da forma como nos posicionamos e das nossas decisões. A mansidão aparece por quê? A mansidão e a temperança aparecem juntas para nos lembrar o que está escrito em Mateus 7,12. Tudo o que queremos que os homens nos façam, devemos fazer nós também. Então, se você tem falado mal com as pessoas nos últimos dias, por favor, mude a tua linguagem. Se na tua boca tem saído palavra de maldição para as pessoas, por favor, mude a tua linguagem. Hoje você vê que há muitos crentes que ainda parece que têm orgulho de dizer que eu, se te mostrar o meu lado podre, eu, se te mostrar o meu lado negro, ou o meu lado azul ou branco, enfim, nós não temos lados, nós temos apenas um lado, e este lado é: somos filhos de Deus e nascemos para manifestar a vontade de Deus. Então trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, fale com as pessoas como você gostaria que elas falassem com você, e tenha autodomínio das tuas emoções e da tua vida. Ou seja, saiba definir aquelas situações que te colocam em perigo e fuja delas. Saiba prever aqueles ambientes que te levam a pecar ou a fracassar e fuja deles. Isso é autocontrole. Você saber o que pode e o que não pode fazer. Você saber o que consegue e o que não consegue fazer. Saber reconhecer as tuas fraquezas. Saber reconhecer os teus pontos fortes. Saber trabalhar para melhorar a cada dia as tuas qualidades. Isso é autocontrole. E então que a graça do Espírito Santo hoje nos visite e nos encha dos seus frutos e arranque de nós toda a obra da carne. E lembra-te, a decisão é tua. Já temos o caminho e já temos a palavra. Agora precisamos tomar a nossa decisão. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amen.